Antes de mais, quero agradecer a oportunidade para estar aqui e poder apresentar esta comunicação, que resulta de parte da investigação do meu projeto de doutoramento, orientada pelos professores Lúcia Rosas e José Lopes Cordeiro, e que prevê a análise da relação entre a frente ribeirinha da cidade do Porto e os processos de industrialização e, mais tarde, claro, de desindustrialização, tendo em conta as suas interdependências com a evolução do tecido urbano, que foram dando origem a uma paisagem única e de grande interesse. Podemos inserir este trabalho no campo do património industrial e em alguns dos ramos com os quais este se relaciona, como os estudos urbanos e paisagísticos, a geografia e a história social e económica, todos fundamentais para a análise desta desconstrução de arquiteturas que estamos a discutir hoje. E que resulta, sobretudo, da história contemporânea da cidade esta que não é possível dissociar de um cariz comercial e industrial para o qual o Rio contribuiu largamente. Não só aqui no Porto, mas de forma global. As frentes de água desempenham desde sempre um papel fundamental na economia em franca ligação com o crescimento da indústria e, claro, dos complexos portuários. Assim sendo, a problemática da pesquisa centra-se sobretudo no estudo da matriz de ocupação dos edifícios industriais, na margem do Douro, como referi, partindo sempre que possível de uma análise da transformação do território ao longo do tempo e, como tentarei exemplificar mais à frente, aqui apenas com um caso de estudo, que foi escolhido para a apresentação. Então, tanto o processo de industrialização como depois o da desindustrialização acarretaram uma forte metamorfose nos terrenos, nas dinâmicas e também nos cenários ribeirinhos. Em algumas áreas onde antes estiveram complexos industriais, algum deles de dimensão e de importância considerável, hoje encontramos um espaço degradado, destituído de funções ou completamente descaracterizado e, sobretudo, em rápida transformação, ou pelo menos assim era num período pré-pandemia, sendo que para muitos deles não se conhece ainda o destino, desvalorizando um potencial para a revitalização urbana. Com o impulso construtivo que testemunhamos até há bem pouco tempo, em questão de semanas a marginal alterava significativamente e a grande motivação por trás desta investigação foi precisamente o iminente perigo de perda do património técnico, paisagístico e arquitetónico, ou o que resta dele, bem como do património intangível associado, até porque o abandono a que parte do edificado foi sujeita resultou já na ruína e no desaparecimento total, às vezes parcial, das estruturas e tecnologias únicas, hoje apenas recuperáveis através da documentação e, quando é possível, encontrar essa documentação. Passando para questões mais metodológicas, a delimitação geográfica dos espaços em análise tem início ao ocidente em Loureiro do Ouro, com a central de Sobreiras, isto porque se tenta circunscrever à margem do rio e não do mar, pelo que não alongamos o trabalho até à Foz do Douro, e do lado oriente terminamos no Freixo, onde o Concelho do Porto dá também lugar ao do Gondomar, e com o edifício da antiga CUF Quimigal. Através da inventariação e análise, propomos então conhecer o processo de refuncionalização de alguns destes sítios industriais, também enquanto reflexo da própria transformação da cidade, mas compreendendo-o numa perspectiva de reestruturação da marginal, reaproximando-a da vida contemporânea e sobretudo da população, que há algum tempo deixou de, se calhar, ter esta ligação tão forte com o Rio, mas que foi ela que a moldou e que a continua a integrar. Para além desta ligação entre o Rio e a indústria, importa conhecer também a relação com o meio urbano onde esta se desenvolveu, colocando em aberto algumas questões importantes, como quais foram os critérios para a implantação topográfica destas fábricas, para além da proximidade ao Rio, e, sobretudo, qual será o seu futuro. Para ilustrar uma das formas como podemos estudar a estratigrafia de um espaço e as várias funções que ele vai assumindo, segue-se aqui o exemplo da transformação da área da Corticeira, junto às Fontainhas, onde esteve instalada a fábrica do Carvalhinho, na antiga Quinta da Fraga. Quinta esta que, desde 1596 e até 700, foi propriedade da Companhia de Jesus, que aí mandou construir aposentos. Estendia-se desde a atual Rua Duque de Palmela até à Marginal do Douro, onde tinha vários moinhos de água, isto
já como exemplares de património pré-industrial. Infelizmente não tem nenhum mapa, mais nenhuma carta em que se consiga ver melhor a de Quinta da Fraga, e portanto só mesmo aquele bocadinho que temos no ecrã. No século XVIII, a quinta foi vendida em asta pública e construiu-se dentro dos seus terrenos a Quinta do Senhor do Carvaguinho, que deu o nome à fábrica. Quando se deu o cerco do Porto, a capela e as dependências serviram de quartel da Marinha de Dom Pedro em função da sua localização privilegiada, e ainda em 800 rasgaram-se nos seus terrenos a Rua do Wellesley, hoje Gomes de Freire, e mais tarde a de São Vítor. Em 1840 ou 41, Nunes da Cunha e Cantarino vieram instalar junto a esta capela a cerâmica do Carvaguinho. Uma década mais tarde tinham reunido o capital necessário para conseguirem reconstruir a capela, bem como sucessivas ampliações à fábrica. Após várias mudanças de mãos, e a partir de 1923, a fábrica vai instalar-se numa outra quinta, mas desta vez em Vila Nova de Gaia. Porém, na década de 30, as instalações da fábrica do Carvaguinho no Porto vão continuar a ser ampliadas e utilizadas agora sob uma nova firma e com um novo nome, Fábrica Corticeira do Porto, que se manteve em funcionamento sensivelmente até os anos 60. A partir de então, os salões da fábrica passam a ser o palco dos bailes da Associação Centro Cultural das Fontainhas e chegaram a servir inclusivamente de habitação ilegal. Aliás, na fotografia da direita, e onde está assinalado com um círculo, consegue ver-se a roupa a secar no estendal do que era um armazém da fábrica. Ainda nos anos 70, o proprietário dos edifícios era Adelino Duarte da Mota, ligado à atual companhia Mota Ceramic Solutions, situada em Pombal, que no entanto os vendeu à Câmara para um projeto de interesse turístico que estava então programado naquela altura. A área estava também dentro de uma zona de intervenção SAAL, mas tinha sido considerada inconveniente para um programa habitacional por causa da grande pendente da escarpa. De qualquer forma, o SAAL das Fontainhas não chegou a ser levado a cabo. Mais tarde, e já dentro da operação de reabilitação urbana da escarpa das Fontainhas do Croarpe, foram planeados alguns programas para a revitalização das ruínas da fábrica, de forma a que, e vou passar a citar o texto do projeto do arquiteto Rui Losa, estas passem a existir perante a cidade e que a população seja de alguma forma chamada a usufruir deste espaço ou se aperceba da sua existência, dignificando-a. De facto, este legado industrial continuará a prolongar-se no tempo, tendo em conta que, para os operários da fábrica, foram sendo construídos diversos bairros, entre os quais constava a Ilha do Cantarino, em alusão ao fundador da empresa, e que foi demolida depois para a construção da Ponte do Infante, já nos anos 2000, mas que já estava também em avançada ruína. A própria toponímia contemporânea da rampa, que passou de Rampa da Corticeira ou Calçada da Corticeira para Calçada das Carquejeiras, aponta por si só para a natureza profundamente industrial do local, que homenageia as mulheres que transportavam a carqueja, que alimentava muitos dos fornos das fábricas da cidade. Posto este exemplo, o fim deste trabalho, a maior finalidade, será o mapeamento e a documentação do edificado industrial, sobretudo daquele que deu lugar a espaços arruinados e vacantes, que possam estar previstos numa requalificação integrada e contínua da marginal que contempla a periferia, e aquilo a que Brito Henrique chamaria sucatas industriais e baldios, que foi, infelizmente, o que sobrou então desta desindustrialização. E dou por terminada a minha apresentação, espero que tenham gostado.